Olá pessoas, ligados no canal, vamos falar de futebol, ou simplesmente VFF. No vídeo de hoje vamos falar os 11 maiores clubes de Londres. Sim, exatamente, Londres, não Inglaterra. Inicialmente seria um top 10, mas revisando o roteiro eu vi que esqueci de falar do Fulham, então virou o top 11. A cidade de Londres tem tanto time bom que deu para fazer esse top 11, e o nível do futebol aqui é tão alto que vocês vão conhecer todos ou quase todos. Em 11º lugar temos o Leyton Orient. Eu gosto muito dessa equipe por causa dos dois Wyverns que colocaram no escudo. Na mitologia, esse dragão é o guardião do Tamisa, o famoso rio da cidade. Ele também é o mascote do clube e recebe o nome de Tel, pois é um dos apelidos desse time. Este é um dos clubes que mais gosto de fazer modo carreira no FIFA. Seu principal rival é o Southern United, que não é de Londres. O clube foi vice-campeão da segunda divisão inglesa na temporada 61-62. Também de destaque vencer a terceira divisão inglesa por 2 vezes. Ano passado, na temporada 2022-2023, eles foram os campeões da League 2, ou quarta divisão inglesa. Atualmente, o clube se encontra na League One, ou terceira divisão, e ficou na 11ª colocação. Em 10º lugar temos o Millwall. Este clube é conhecido como Leão, e pelo escudo acho que dá para perceber o porquê. A torcida do Millwall é comumente chamada como a torcida mais violenta do mundo, e seu lema é: ninguém gosta de nós, não nos importamos. O clube tem uma rivalidade de longa data com o West Ham. No ano de 2004, tinha que ser, o clube foi finalista da Copa da Inglaterra e perdeu para o Manchester United. Mas tudo bem, essa segunda colocação rendeu uma vaga na Europa League da temporada seguinte, na qual o clube foi eliminado ainda na primeira fase para o Ferencváros da Hungria. De título de destaque, tem uma segunda divisão inglesa e um título da terceira divisão inglesa. O Millwall encontra-se atualmente na Championship, ou segunda divisão inglesa, e ficou na parte de baixo da tabela. Em 9º lugar temos o Brentford. O clube jogou pela primeira vez a Premier League na temporada 2021-2022 e desde então se mantém. Esse fato de ter jogado a Premier League é que faz este clube estar à frente do Millwall. Assim como os Leões, acho que só de olhar para o escudo do Brentford dá para perceber o porquê o clube é conhecido como as abelhas. Assim como é tradição no futebol inglês, uma pequena parte do pessoal que torce são violentos, e durante muito tempo os confrontos entre Brentford e Fulham o pau quebrava. Inclusive, essa violência dos hooligans ingleses culminou na tragédia de Heysel. Basicamente, na final da Champions da temporada 84-85, o Liverpool perdeu a final para a Juventus, e os torcedores do Liverpool ficaram putos da vida, e com toda razão, porque perder final da Champions para a Juventus não é para qualquer um. Parabéns, Liverpool! Porém, o pessoal passou de todos os limites e foram brigar com os torcedores da Juventus. Sei que depois disso, o saldo final foi 39 mortos, mais de 600 feridos, todos os clubes ingleses banidos das competições internacionais por 5 anos, com exceção do Liverpool, que foi de 6, além de algumas mudanças estruturais nos estádios. O Brentford tem um título da segunda divisão, um título da terceira divisão e 3 títulos da quarta divisão inglesa. Atualmente as abelhas estão na Premier League e conseguiram se manter nesta temporada. Em 8º lugar temos o Crystal Palace, clube conhecidíssimo por ser o clube de meio de tabela. O clube tem esse nome pois foi fundado no Palácio de Cristal em Sydenham. Nesse palácio tinha um campo de futebol que servia de casa para o Crystal Palace, e nele jogaram de 1905 até 1915. Aliás, por diversas vezes, esse estádio dentro do terreno do Palácio de Cristal foi sede da final da Copa da Inglaterra. O Crystal Palace é conhecido também como as Águias, os Vidraceiros e o Palácio. Adoro como os clubes ingleses sempre colocam seus símbolos nos escudos. Falando em Copa da Inglaterra, muito tempo depois do campo do Palácio não existir mais, o Palácio finalmente chegou em uma final dessa competição, e isso aconteceu na temporada 89-90, quando perderam para o Manchester United. Na temporada 2015-2016, o pessoal voltou a disputar uma final de Copa da Inglaterra
e voltar a perder para o Manchester United. O Crystal Palace tem como maior rival o Brighton, onde os encontros são chamados de Derby M23. Gostei do nome. A maior parte das águias pertence ao John Textor, nosso denunciante americano. De título de destaque, tem 2 títulos da segunda divisão e 1 título da terceira divisão inglesa. Também ganhou a Copa dos Membros Ingleses, que basicamente foi uma Copa para os clubes ingleses preencher as lacunas do calendário durante o período que estavam banidos das competições internacionais. Nesta temporada, o pessoal honrou a tradição e acabaram no meio da tabela. Em 7º lugar temos o Queen's Park Rangers, exatamente, os guardas florestais do Parque da Rainha. E olha, é o primeiro clube que aparece aqui que não tem seu maior símbolo no escudo. Historicamente, o maior rival do Queen's Park Rangers é o Chelsea, porém o clube está há tanto tempo na Série B que o Cardiff City está virando seu maior rival. Na temporada 75-76, por 1 ponto eles não foram campeões ingleses. Ainda nessa época, na temporada 81-82, eles foram vice da FA Cup, perdendo para o United? Não, desta vez quem saiu vencedor foi o Tottenham. De título importante, eles têm a Copa da Liga Inglesa, 2 títulos da segunda divisão inglesa e 2 títulos da terceira divisão inglesa. Os guardas estão atualmente na Championship, ficaram na parte de baixo da tabela, mas ainda conseguiram se manter. Em 6º lugar temos o Charlton Athletic. Os The Edics é mais um clube que por pouco não foi campeão inglês da primeira divisão. Pessoal, na temporada 36-37 conseguiu a proeza de ser vice-campeão para o menor de Manchester. Ser vice do menor de Manchester atualmente eu até entendo, chove dinheiro árabe nesse clube. Agora, ser vice do modinho de Manchester no tempo do futebol raiz é brincadeira uma coisa dessas. O Charlton chegou 2 vezes na final da Copa da Inglaterra e foram 2 vezes seguidas, em 45-46, quando perderam para o Derby County, e em 46-47, quando foram campeões, vencendo o Burnley. Também venceram por 1 vez a segunda e a terceira divisão inglesa. Os maiores rivais do Charlton são o Crystal Palace e o Millwall, e um pouco menos o West Ham. Os Red Army estão atualmente na League One, ou terceira divisão. Fizeram uma campanha bem ruim, terminando na parte de baixo da tabela. Em 5º lugar temos o Fulham. Aqui temos um clube que tem vários apelidos, mas como eu gosto do mascote dele, chamarei o Fulham de Texugo. Uma das coisas mais famosas envolvendo o Fulham é sua rivalidade com o Chelsea. Inclusive o estádio deles ficam a apenas um pouco mais de 2 km um do outro. O Texugo tem espaço no meu coração, pois eles chegaram na final da Europa League da temporada 2008-2009, e essa foi a primeira final de Europa League que assisti. Não lembro o canal, mas sei que era um canal aberto. Também lembro que o Forlan comeu a bola nesse jogo. Foi um excelente aperitivo para o que ele veio a fazer depois na Copa do Mundo de 2010. O Fulham chegou na final da Copa da Inglaterra na temporada 74-75, onde foram derrotados pelo West Ham. De título importante, destaca-se a Taça do Intertoto de 2002, vencida frente ao Bolonha, além de 2 títulos da segunda divisão inglesa e 2 títulos da terceira divisão inglesa. O Texugo disputa a Premier League e está no meio da tabela. Em 4º lugar temos o West Ham. Aqui a coisa dá um salto gigantesco de patamar. O West Ham foi fundado por trabalhadores de uma fábrica de ferro, por isso os martelos em seu escudo. O clube é conhecido como os Martelos e os Ferros. Em Londres tem vários clubes, tem vários estádios. O próprio da Inglaterra, o Wembley, fica em Londres, mas não estava bom. Tinham que construir mais um estádio, o Estádio Olímpico de Londres. Para esse mega estádio, digamos assim, não ficar sem utilidade, o pessoal convenceu o West Ham a demolir seu antigo estádio e se mudar na temporada 2016-2017 para o Olímpico de Londres. O principal rival dos martelos é o Millwall. Não, rival é algo muito leve, deixa eu corrigir isso aqui. O principal inimigo do West Ham é o Millwall e vice-versa. Depois, quem tiver curiosidade, só dá uma pesquisada sobre o que já aconteceu nesse confronto. O West Ham é o atual campeão da Conference League, derrotou a Fiorentina na temporada passada.
Também venceu a Taça dos Vencedores de Taças da temporada 64-65, derrotando o Munique 1860 na final. Oh, Munique 1860. F para o maior rival histórico do Bayern. Para completar, também venceu a Taça do Intertoto de 99, vencendo o Metz na final. De destaque, venceu por 3 vezes a Copa da Inglaterra e por 2 vezes a segunda divisão inglesa. Os martelos disputam a Premier League e ficaram no meio da tabela. Em terceiro lugar tem meu time favorito da Europa, o Tottenham. Torço para esse time desde o tempo do Modric, Bale de lateral, Rob Keane, Peter Crouch, Pavlyuchenko e companhia limitada. O que me deixa mais irritado é que de lá pra cá não mudou muita coisa. Na verdade não mudou nada. Chegaram na final da Champions, onde não fizeram nada contra o Liverpool, e demoliram a antiga White Hart Lane, que era pequenininha, e construíram a nova White Hart Lane. E isso foi todas as conquistas que o Tottenham conseguiu nos últimos anos, sem contar os milhões, vendendo Modric, Bale, Harry Kane. Literalmente, o que eu falava quando criança, continua valendo até os dias de hoje. Deve ser assim que o torcedor do Botafogo se sente. Vamos falar de títulos para ver se eu me animo um pouco. As Esporas, ou Spurs, foram o primeiro vencedor da UEFA Europa League na temporada 71-72, vencendo o Wolverhampton na final. Chegou na final de novo, pouco tempo depois, na temporada 73-74, e dessa vez perdeu para o Feyenoord. Voltou à final uma terceira vez, na temporada 83-84, e dessa vez venceu. A vítima foi o Anderlecht da Bélgica. Venceu por 2 vezes o campeonato inglês e conseguiu ser vice em outras 5 oportunidades. Inclusive consegui ver um desses vices, que foi na temporada 2016-2017 para o Chelsea. Fiquei com muita raiva aquela temporada porque parecia que o Chelsea só ganhava. Tem 8 títulos da Copa da Inglaterra, o que faz dele um dos maiores campeões desse torneio. Porém, faz mais de 30 anos que não vencemos essa competição. Também tem 4 Copas da Liga Inglesa e 2 campeonatos da segunda divisão. O maior rival do Tottenham é sem dúvidas o Arsenal. Esse time miserável do Tottenham está jogando atualmente a Premier League e está fazendo um esforço miserável para não ir para a Champions. Em segundo lugar temos o Arsenal. Aqui eu sei que vai ter alguns torcedores dodói, mas o Arsenal fica aqui pelo seu desempenho horrível internacionalmente. Até o Ipswich Town tem um desempenho melhor. O Arsenal só tem uma taça dos vencedores de taças, vencida no ano de 93-94, frente ao Parma, na final, e uma taça das cidades confeitas, da temporada 69-70, frente ao Anderlecht. Os Gunners são dos maiores campeões do campeonato inglês, com 13 títulos, porém estão há 20 anos sem ganhar. Depois que ganharam o campeonato de forma invicta, não venceram mais, parece até o Internacional. Eu já não gosto do Arsenal. Aí na temporada passada, o pessoal do Gunners pega a Premier League e entrega para o City. E como a cereja do bolo, a porcaria do Tottenham não pega nem Conference League. O Arsenal é gigante, tenho muita coisa para falar deles. Inclusive já tenho um roteiro escrito para falar exclusivamente desse timaço. Só ganhe a Premier League no lugar do City, é só isso que eu tô pedindo. Em primeiro lugar temos o Chelsea. Realmente, o que a grana do Roman Abramovich não faz? Para vocês terem ideia do que eu estou falando, esse é o Chelsea antes do Abramovich. Sim, era o Mil com um pouquinho mais de grife. E esse é o Chelsea depois da grana do russo. O Arsenal até pode se sair bem nacionalmente, mas o Chelsea é imensamente maior internacionalmente. Ganhou um Mundial, 2 Champions, 2 Europa League, e o mais triste é que eu vi todos esses títulos. Também tem 2 taças dos vencedores de taças e 2 Supercopas da UEFA. Além dos 6 títulos ingleses, também tem a mesma quantidade de Copas da Inglaterra que o Tottenham. Depois da grana do russo, este clube realmente virou um dos gigantes. Não tenho muito o que falar, pelo menos ele ajudou a manter o meme que o Palmeiras não tem mundial. Os Blues fizeram uma campanha bem meia boca essa temporada, ficando na metade da tabela.